Então, hoje, matemática 1, né, página 233, vou pedir que vocês abram lá para vocês irem acompanhando, né? Porque eu vou usar alguns exemplos que estão ali, né? E já que está ali no material de vocês, eu vou aproveitar para não precisar estar escrevendo eles aqui no quadro. Isso me economiza tempo, né? Então, a gente vai dar sequência, né, da semana passada que a gente parou, em regra de 3, né? Então, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta, certo? Então, a regra de 3, ela vai vir para trabalhar com uma proporção entre grandezas, né? Então, quando eu preciso relacionar aí 2, 3, 4 grandezas, né? Depende da situação, e eu quero criar uma proporção entre elas aí, né? Eu tenho uma proporção entre elas para que eu possa trabalhar, tá? Então, vamos começar pela simples, né? A regra de 3 simples. Dentro da regra de 3 simples, a gente pode ter, né? Ela sendo diretamente proporcional ou ela sendo inversamente proporcional. A gente tem as duas opções. Muda alguma coisa para resolver? Muda, sim, tá? Então, tem que interpretar antes de fazer. A gente tem a mania, o vício, né? De montar a regrinha de 3 lá e multiplicar cruzado e acabou, tá? Não é sempre assim. A gente vai multiplicar cruzado quando a gente tiver uma regra de 3 simples diretamente proporcional, né? Com grandezas que são diretamente proporcionais. Quando a gente tiver uma regra de 3 simples, que é dita, né, inversamente proporcional, aí a gente não pode mais multiplicar cruzado, senão não vai dar certo, tá bom? Então, né, o exemplo que vocês têm, lá na página 233, ele está já abaixo, tem lá a regra de 3, já abaixo ele tem lá. Um automóvel gasta, tá? É ali que vocês têm que me acompanhar, por gentileza. Então, o enunciado diz assim: um automóvel gasta 3 horas para percorrer um percurso de 240 quilômetros a uma velocidade constante. Então, a gente vai ter a grandeza chamada horas, né? E a grandeza chamada distância, que nesse caso está em quilômetros. E a gente tem assim, 3 horas, né? A gente percorreu 240 quilômetros, certo? Na sequência, quanto tempo esse automóvel levaria? Então, o nosso X está aqui no tempo. Quanto tempo esse automóvel levaria para fazer um percurso de 400 quilômetros, mantendo essa velocidade constante? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar. Tá? É a gente pensar assim, será que essas duas grandezas, né, tempo e distância, são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais? Como que eu faço essa interpretação? Você vai sempre pegar, né? Isso para a regra de 3 simples é válido e para a composta também vai ser. Você sempre vai pegar a grandeza onde está a tua incógnita aqui, tá? E trabalhar as demais sempre com ela. Então você vai pensar assim, ó. O carro levou 3 horas para percorrer 240 quilômetros. Será que ele vai precisar de mais ou de menos tempo para percorrer 400 quilômetros? Se a velocidade não muda, ele vai precisar de mais tempo. Quando você fala assim, ó, aqui aumentou, aqui também vai ter que aumentar. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Sempre que eu falar mais e mais, né, aumentou e aumentou, ou então menos e menos, diminuiu e diminuiu, né, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. E daí basta eu multiplicar cruzado aqui, né? 240 vezes x e 3 vezes o 400, certo? Então, se eu conseguir identificar que as grandezas são diretamente proporcionais, é o que a gente está acostumado a fazer para a regra de 3. É multiplicar, cruzado e acabou, tá? Então, agora isolar o nosso x, né? Nós temos lá 3 vezes 400, dividido, né? O nosso 240 que está multiplicando, a gente pode passar ele para cá, dividindo. Então, teríamos 120 divididos por 24. Vamos fazer uma breve cola. 5. 5 horas são necessárias para que o carro percorra, né, esses 400 quilômetros. Okay? Bem direto. E se a gente tiver, né, a regra de 3 simples ainda, porém agora inversamente proporcional. Inversamente
proporcional, né? Então, quando a gente tiver, se não tem exemplo, eu vou passar um aqui. Então, quando a gente tiver uma regra de 3 simples, que é inversa, inversamente proporcional, em vez de a gente multiplicar em cruz, a gente vai multiplicar direto, assim, ó, tá? Nós vamos multiplicar em linha reta. Aqui seria x vezes 400 igual a 3 vezes 240. A gente multiplica reto, em vez de multiplicar em cruz, tá? Eu vou colocar um exemplo rapidamente aqui, só para vocês conseguirem me acompanhar. Torneira. Esse não trouxe, né, no material não trouxe nenhum exemplo, mas eu acho interessante a gente ver. Nem tudo é só multiplicar em cruz e acabou. Opa! Tem tudo aqui. Encheu. Então, né, a nossa questão diz assim, que uma torneira enche um tanque em 6 horas. Né? Então, a gente tem lá que uma torneira enche o tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, né, qual o tempo necessário para encher esse tanque? Então, agora, eu tenho a seguinte situação. Uma torneira levou 6 horas. Se eu aumentar a quantidade de torneiras, eu vou levar mais ou menos tempo para encher o tanque, tá? O mesmo tanque. Vai aumentar ou diminuir o tempo para encher? Vai diminuir, né? Se uma torneira leva 6 horas, 3 torneiras vai ter que encher mais rápido. Perceba que eu falei coisas inversas agora. Eu falei que aqui aumenta e aqui vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. A gente pode representar também, né, da seguinte maneira, com flechinhas, assim, ó. Tá? Eu tenho, lá no caso, a gente teria por mesmo lado as flechinhas, né? Eu tenho que, se aumenta a quantidade de torneiras, né, o nosso tempo diminui para encher esse tanque. Então, são grandezas inversas. Eu falo coisas inversas. Um aumenta, outro diminui. Quando isso ocorrer, em vez de a gente multiplicar cruzado, a gente vai multiplicar em linha reta. Então, vai fazer 3 vezes x e 1 vezes 6. Vai multiplicar assim, tá? Em linha reta. E deu o procedimento, né, de isolar esse x. Ou seja, essas 3 torneiras levariam 2. Opa, eu voltei aqui. Essas 3 torneiras levariam 2 horas. Tranquilo? Então, essa seria a nossa ideia para a regra de 3 simples. Vai ser tirado foto ou não vai ser tirado? A Ana mandou perguntar se vocês querem que ela tire foto do quadro. Antes que eu apague. Ninguém se manifestou. Alô? Alguém quer que ela tire foto do quadro? Senão eu vou apagar. Dole uma, dole tira. Porra, vocês são ligeiros, né? Falei dole uma, né? Vocês apareceram, seus miseráveis. É. Ligeiro, pô. Olha a hora passando. Tira a foto. Eu vou. Vamos lá. Vamos ver agora se a regra de 3 não for simples. Se a nossa regra de 3 for um pouco mais elaborada. Deixa eu ver, se eu não me engano, acho que eu peguei um exemplo de fora aqui também.
Sim. Então, a regra de 3 é composta, né? Agora vamos dar uma olhadinha na regra de 3 composta. O que vem a ser a regra de 3 composta, né? A regra de 3 composta vai ser quando a gente vai ter mais de uma grandeza para comparar. Mais de duas grandezas para comparar, tá? Então, na regra de 3 simples, a gente só tem duas grandezas. Quando aparece a terceira, já passa a ser regra de 3 composta. Mas eu posso ter a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, eu posso ter quantas grandezas for necessário para comparar. E eu tenho que me virar e trabalhar com isso, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso daí? Vamos colocar um exemplo direto para a gente conseguir trabalhar? Vocês têm um exemplo ali e eu vou fazer ele com vocês. Mas assim, para começo de conversa, trabalhar com 5 grandezas de cara, achei meio demais. Vamos fazer um exemplo que tem só 3 e daí depois a gente faz um com 5. Tá? Então, esse primeiro exemplo, vou colocar como exemplo 1 aqui, vai ser o que eu vou passar. Depois a gente faz o da apostila. Tá? Então, vou colocar aqui se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos. Tempo dessas horas 2000 desses panfletos. Então, esse é o nosso exemplo, né? Ele diz o seguinte: se 6 impressoras iguais, tá, produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 panfletos? Então, agora eu tenho 3 grandezas, né, que estão sendo relacionadas aí numa proporcionalidade. Então, eu tenho lá impressoras, né, vou indicar impressoras com I, tá? Eu tenho a quantidade de panfletos, né, vou indicar por P, e o tempo, vou indicar por T, tá? Então, 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos, né? Lembrando que o nosso tempo aqui está em minutos. Ele quer saber em quanto tempo X, 3 dessas impressoras fazem 2000 panfletos, tá? A jogada, para a gente conseguir resolver bem tranquilamente, sem dificuldade nenhuma, regra 3 composta, é o jogo das setas. Tá? É a gente fazer setinha, literalmente começar a fazer setinha na questão. Por exemplo, eu gosto, tá, de fixar o X, fixar a flechinha na grandeza que tem o X, sem saber se aquilo aumenta, diminui, vou saber o que vai acontecer ali. Fixar uma flecha. E daí, em cima dela, eu começar a fazer as outras. Tá? Eu resolvi que eu vou colocar a flecha assim. Tá? Vou colocar a flecha assim. Professor, eu quero colocar de cima para baixo. Fique à vontade. Tá? Não tem problema nenhum. Certo? Agora, você vai comparar cada uma das grandezas que você tem com aquela. Uma de cada vez. Não misturem tudo ao mesmo tempo, que vocês vão ficar cheios de paranoia na cabeça e não vão saber para onde colocar a flecha. Tá? Daí a gente começa assim, mas se 6 impressoras produzem 1000 em 40, então 3 impressoras para produzir mais leva menos, não, vai levar mais, e ele começa a enganar, tá? Esquece, vamos esquecer que existem as impressoras. Não existe impressora. A única coisa que existe é a quantidade de panfleto e os minutos, tá? Nós vamos imaginar que não sabemos quantas impressoras tem. Então, vamos pensar assim, que em 40 minutos, né, uma impressora, tá? Uma impressora produziu 1000 panfletos. Será que essa mesma impressora, essa uma impressora, ela vai precisar de mais ou de menos tempo para conseguir produzir 2000 unidades? Ela vai precisar de mais. Aqui aumentou? Sim, aqui é mais. Eu não falei que lá também tem que ser mais?
Sim. Isso é inverso ou direto? Isso é direto. Eu falei mais e mais. Então, as flechinhas são iguais. Tá? Se eu falar coisas iguais, as flechinhas são iguais. Lembre-se, não existe impressora. Uma impressora leva 40 minutos para produzir 1000 panfletos. A impressora vai precisar de mais ou menos tempo para produzir 2000? Mais. Aqui aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou e mais é a mesma coisa. Flechas iguais. Tá? Agora, vamos fingir que não existe o panfleto. Só existe a impressora e o tempo. Tá? Esquece o panfleto. Finge que não existe mais. E pensa comigo. 6 impressoras, para realizar um determinado trabalho, tá? Elas levaram 40 minutos. Né? Então, 6 impressoras, para realizar um determinado trabalho, elas levaram 40 minutos. Certo? Será que 3 impressoras, né? Será que 3 impressoras, elas vão precisar de mais ou de menos tempo para fazer o mesmo trabalho? Elas vão precisar de mais, né? Se você diminuir a quantidade de impressoras para trabalhar e manter o mesmo trabalho, elas vão precisar de mais tempo, né? É só você pensar como se fossem pessoas, certo? Se aqui diminuiu e lá eu estou dizendo que vai ter que aumentar, então é inverso. Então as flechinhas são contrárias, tá? Repetindo, 6 impressoras realizam um trabalho em 40 minutos. Se eu diminuir para 3 impressoras, eu vou precisar de mais ou de menos tempo para realizar o mesmo trabalho? De mais tempo, né? Porque são menos impressoras trabalhando. Ou seja, se aqui é menos e lá é mais, flechinhas contrárias, tá? Operações contrárias. E agora a gente vai montar isso daí, né? Como que eu vou montar isso daí? Começa pelo X, tá? Escreve lá. Eu gosto de colocar o X em cima. Se vocês não gostam, faço do jeito que preferem lá. Eu gosto de escrever assim, ó. X sobre o número, tá? Então, X sobre 40. Igual. As outras grandezas agora, eu vou escrever, né, todas elas em formato de fração, assim como eu fiz com o X, e entre elas eu vou criar multiplicações. Tá? Então, vai ser um produto de todas essas outras razões ali, certo? Como que eu vou montar essa fração, né? Será que é 2000 sobre 1000 ou 1000 sobre 2000? Tá? Quem tiver a flechinha no mesmo sentido do X, vai escrever nesse mesmo sentido. Então, X está para 40. Como é que vai ficar aqui? 2000 está para 1000. 2000 está para 1000. Vezes. Agora vai para o outro lado. Lembre-se, esse é o sentido da flecha, ó, desta ponta aqui, né, para a pontinha que tem a flechinha lá. Então, aqui eu vou escrever 6 está para 3. Inverteu. Tá? Ou seja, quem for diretamente proporcional ao x, né, quem for diretamente proporcional à grandeza, né, onde está o x, vai ser escrito da mesma maneira, né, na mesma ordem a fração. E quem for inverso, você vai escrever ao contrário, tá bom? Então, x está para 40, mesmo sentido. 2000 está para 1000, mesmo sentido. 6 está para 3. Tá? Sempre manter essa ordem. E entre, né, o x fica isolado e o restante que tiver aqui tem duas, mas quantos tiverem, sempre multiplicações entre elas. Beleza? Aqui dá para nós se livrar desse negócio chato. Tá? X igual 6 divididos por 3 dá para fazer, é 2. E o 40 que está dividindo passa multiplicando. Então, opa, esqueci daquele 2 lá. Cadê meu apagador? Com fome, tá comendo os números, né? Eita, nós. 2 vezes 2, agora veio 40. Aí é. Então, nosso 2 vezes 2, 4. 2 aqui, né? 2 por 1, 2. 6 por 3, 2. E 40 passa multiplicando. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 40, 160 minutos. Ou eu posso escrever isso em horas, né? Não tem problema nenhum. 160 minutos, 120 minutos, 2 horas.
Se eu tirar 120, ainda sobra 40 aqui, né? Então, eu poderia escrever como 2 horas e 40 minutos, certo? Essa seria a minha resposta. 2 horas e 40 minutos. Esse é o tempo que as 3 impressoras, né, vão levar para produzir 2.000 panfletos. Ok? Agora, vamos fazer o exemplo 2. Se alguém não entendeu, tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sinalize aí para mim, por gentileza. Tá? Meu chat fechou, vou abrir de novo aqui. Peraí, abriu. O exemplo 2 é o que está lá no material de vocês. Tá? Então, o exemplo 2, ele diz assim, está lá na página 234. Bem em cima, assim, no canto esquerdo. Se eu fosse cruzando ali, tipo, ele não daria certo, né? Como cruzando, Ana? Tipo, 6, daí vezes 2.000 vezes 40, e 3.000 e x. Não, daí você teria que fazer assim, 6 vezes 2.000 vezes x, e daí 3 vezes 1.000 vezes o... Então os que estão no mesmo sentido ali na flechinha, eu multiplico direto. Daí você poderia. Só tem que cuidar com a igualdade. Deixa eu ver se ele direto ele vai dar. 6 vezes 2.000 vezes x. Vou fazer rápido aqui, só para ver se dá. 6 vezes 2.000 é para dar. Vezes x igual a 3 vezes 1.000 vezes 40. X igual... corta. Cadê? Deixa eu fazer isso parado. Aqui, 2, que eu queria fazer. 40 por 2, 20. Não, ele não fechou. Ele dá para fazer cruzado, sim, mas ele não é direto. Acho que é só para montar a fração, se eu não me engano. Você consegue escrever assim, por exemplo, né? X é igual, daí 2.000 vezes 6, cruzado. E daí 40 sobre, daí embaixo, 40 igual 1.000 vezes 3. É só para você montar a tua fração. Se vir multiplicando cruzado ali, ele não se encaixa. E daí tudo depende da ordem com que você coloca isso daqui também. Dependendo da ordem, que nem sempre as flechinhas vão ser assim. Às vezes essa está para cima, essa está para baixo, aquela está para cima, ou né, o contrário. Depende de cada questão. Então, o melhor em si, que eu penso ser, é montar as flechinhas e tentar montar as razões em cima disso. Se não quiser deixar o x para lá, tá? Poderia colocar tipo 6 sobre 3 e colocar o x para cá multiplicando. Só que eu acho melhor deixar o x do lado. Beleza? O exemplo 2, né? Então, lá no canto esquerdo, lá na página 234, lá em cima, diz assim: 3 pedreiros constroem 150 metros de muro. Então, vamos começar lá. Aqui tem o pedreiro, muro, comprimento do muro e depois tem a altura. Então, eu vou mudar aqui. Então, a gente tem o comprimento do muro, a altura do muro, os dias trabalhados e as horas por dia trabalhadas. Né? Só para separar nossas grandezas. Então, 3 pedreiros constroem 150 metros de muro com 3 metros de altura em 5 dias, trabalhando 10 horas por dia. Então, agora são 5 grandezas. Determine quantos dias, então o X está aqui, ó, quantos dias serão necessários para que 5 pedreiros construam 240 metros de muro com 1,5 metro de altura, né? Então 1,5 metros de altura, trabalhando 8 horas por dia. Okay? Então, separa todas as grandezas bonitinhas e coloca uma embaixo da outra lá. Feito isso, né? Agora a gente vai começar o esquema das flechas, tá? Então, como que eu vou começar o esquema das flechas? Como eu falei para vocês, eu prefiro, né, fixar o X. Então, vamos supor que eu faça assim. Tá?
Eu prefiro sempre começar pelo X, que é quem não vai me influenciar. Porque eu não sei se esse X é maior ou menor do que o 5. Eu não faço a mínima ideia, né? Então, se eu colocar a flechinha nele, isso não vai me influenciar assim, não, a flechinha tem que ir para o maior, a flechinha tem que ir para o menor, né? Tem gente que enfia na cabeça que a flechinha tem que ir sempre do menor para o maior. Eu não entendo por quê, tá? Não tem nada a ver. A flechinha é só para a gente deixar quem é inverso e quem é diretamente proporcional, tá? Então, fixou lá no X. Vai começar uma por uma das grandezas, né? Por exemplo, vamos pegar os pedreiros. Então, esquece todo o resto que tem aqui. É só os pedreiros. E pensa comigo. 3 pedreiros levaram 5 dias para terminar uma obra. Tá? Para fazer uma obra. Sei lá que obra que é essa, né? Mas 3 pedreiros levaram 5 dias para fazer essa obra. 5 pedreiros vão levar mais ou menos dias para fazer a mesma obra. Se 3 levam 5, quando eu aumento a quantidade de pedreiros, mas mantenho o tamanho da obra, a ideia é que eles levem menos tempo. Então, lá eu estou aumentando e aqui eles vão diminuir, né? Se lá aumenta e aqui diminui, então as flechas são contrárias, certo? Então, eu tenho lá 3 pedreiros, levam 5 dias para fazer a obra. 5 pedreiros vão levar menos. Lá aumentou, aqui diminuiu, flechas contrárias, tá? Agora, vamos trabalhar com a quantidade, né? Com o comprimento desse muro, certo? Vamos pensar só no comprimento do muro. Determinada quantidade de pedreiros, tá? Um pedreiro pode ser, tá? Levou 5 dias para fazer 150 metros de muro. Se eu aumentar para 240 metros, será que esse pedreiro vai precisar de mais ou menos tempo para fazer concluir essa obra? Ele vai precisar de mais, né? Se eu aumento a quantidade de metros a serem produzidos, né, eu vou precisar de mais tempo. Então, se é mais e mais, as flechinhas ficam iguais, tá? No mesmo sentido. Agora, vamos pensar na altura. Esquece todo o resto. Um pedreiro levou 5 dias para fazer um muro de 3 metros de altura, tá? Então, o pedreiro levou 5 dias para fazer um muro de 3 metros de altura. Se eu diminuir a altura para 1,5 metro, ele vai precisar de mais ou de menos dias? Vai precisar de menos, né? Eu diminui a altura do muro, então vai precisar de menos tempo para fazer o serviço. Então, se aqui diminuiu, estou falando que aqui também diminui, flechinhas iguais, tá? Mesmo sentido. E o último que nos falta, né? As horas trabalhadas por dia. Então, uma determinada obra, né? Ela levou 5 dias para serem concluídas, né? Quando trabalhava-se 10 horas por dia, certo? Se eu diminuir a quantidade de horas trabalhadas por dia para 8, né? Então, se eu, em vez de 10, eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou concluir esta mesma obra, em mais ou menos do que 5 dias. Eu vou precisar de mais do que 5 dias, né? Pense assim que se você trabalhar menos por dia, você vai precisar de mais dias para concluir o mesmo trabalho. Então, se aqui eu estou dizendo que diminui, lá eu estou dizendo que tem que aumentar, é contrário. Então, é inverso, né? Aumentar e diminuir são inversos. Então, flechinhas trocadas, flechinhas inversas. Ok? Tranquilo essa parte aqui? Se alguém não conseguiu pegar essa parte aqui das flechinhas, já sinaliza qualquer coisa e eu explico de novo, certo? Só não pode deixar passar. Eu digo assim que a parte mais difícil que tem da regra de 3 composta é você conseguir fazer as flechas. Tá? Se você fizer as flechas certinho, só se você errar a tabuada depois, senão não tem como errar. Tá bom? O que não é de muito difícil para mim, né? Então, preste atenção aí, qualquer coisa disso eu errar. Vou começar lá, ó. X sobre 5. Igual. Né? X sobre 5. Perceba que eu usei esse sentido da flecha, ó. Daqui para lá, tá? Então, x sobre 5.
Agora eu vou vir escrevendo todas as outras grandezas nesse mesmo sentido. Então, se é assim, aqui vai ficar 3 está para 5. 3 está para 5. Vezes. Agora outra, ó, mesmo sentido. 240 está para 150. Então, 240 está para 150. Vezes. Mesmo sentido, 1,5 está para 3. 1,5 está para 3. E o último aqui, ó, mesmo sentido, 10 está para 8. Ok? Tranquilo? Só mudar todas as frações, todas as razões, né? No mesmo sentido da flecha ali. Obedecendo no mesmo sentido. Ok? Vamos ver o que nós podemos fazer aqui. Perceba que se eu multiplicar o 10 por 1,5, eu vou ter 15, né? Só que aqui embaixo, ó, 3 vezes 5 também é 15. Então, eu posso simplificar esses caras aqui. Ó, 10 vezes 1,5 é 15. 3 vezes 5 também é 15. 15 por 15, 1. Dá para cortar fora. Né? Como tem só multiplicações e divisões, eu posso. Esses zeros aqui se foram. Dá para simplificar aqui também, né? Dividir esse cara aqui, ó, por 3 e esse cara aqui também por 3. Assim como dá para dividir esse cara aqui por 8, dá? Dá. Nossa, agora deu uma fugida total. Como dá para simplificar esse cara aqui por 8, né? Sempre que vocês acharem um número em cima e um número embaixo que dá para simplificar, vão simplificando para trabalhar com números menores. Não fique só folhando de barco. Então, x sobre 5 igual. 3 por 3 é 1, 24 por 8 é 3, né? 3, 8, 24. 15 por 3 é 5, 8 por 8 é 1. Então, vai ficar só o 5. X igual. Esse 5 que está dividindo, eu posso trazer ele para cá, multiplicando. Ó a vantagem de ter simplificado tudo, ó. Tá? Se eu não fiz nada de errado. X igual a 3 dias. Tá? Então, significa que, né, para concluir, para concluir esses 5 pedreiros concluírem a obra, conforme ele coloca ali, né, são necessários 3 dias para fazer isso, beleza? Então, percebam, né, que realmente a parte de fazer as multiplicações ali, divisões, isso daí é só a gente entender um pouquinho de simplificação que sai tranquilamente. O pior, na minha opinião, é apanhar as flechas. Gente, se vocês colocarem uma flechinha errada, vocês acabaram com a questão naquele momento. Tá? Uma flechinha errada, você acaba com a questão inteira. Professora, mas então, se eu avaliar uma grandeza, né, era inversa, eu disser que é direta, eu acabei com a minha questão? Sim. E pode ter absoluta certeza de que a resposta vai estar nos objetivos. Tá? Porque os caras são tão legal, né? Eles são tão legais, que eles avaliam as possibilidades de erro de vocês. Né? Ele pode trocar isso daqui. Então, vou colocar a resposta nos objetivos, só para ver quem errou e vai assinalar. Tá? E é claro que você é empolgado na questão, vai ficar felizão porque achou a resposta, vai lá, vai marcar X e nem vai pensar que pode estar errado. Tá? Cuidado na hora de montar isso daí. Tá bom? Então, essa é a nossa regra de 3 composta. Você já tirou? Bem-vindo. Vamos agora dar continuidade e falar um pouco de porcentagem. Nossa amiga porcentagem, que também gosta de aparecer, né? Quem for fazer prova aí, tanto faz, se for concurso, se for vestibular, tá? Regra de 3 e porcentagem, vão confiantes que caem. Pode ter certeza, né? É assunto de nível médio, né? É assunto de nível médio, então você tem que saber, certo? Eu já vi aparecer, tem provas de concursos, assim, que você nunca, de banco, por exemplo, que você nunca, Celeste, que você nunca imaginou que aquilo é matemática e cai, né? Você fica tipo, puxa, é 2 assuntos que as provas gostam. Porcentagem, eu vou colocar até o símbolo aqui, né? Porcentagem, o que significa esse símbolo porcento? Tá? O que significa isso aqui? Qual é o significado de colocar esse símbolo atrás de um número? Significa que aquele número está dividido por 100, galera.
Tá? Então, quando você escreve assim, ó, 20%, é o mesmo que você escrever 20 sobre 100. É exatamente a mesma coisa. Tá? É igualzinho. 20% é o mesmo que eu escrever 20 sobre 100. Que ainda pode ser escrito, eu posso simplificar isso aqui, né? Tudo isso aqui divisível por 20. Eu posso, ou corta os zeros aqui, fica 2 sobre 10, fica por 2. Que é o mesmo que 1/5. Que eu ainda posso representar na forma decimal, 0,2. E que se eu multiplicar por 100, volta no 20%. Tá? Então, todo número escrito em porcentagem pode ser escrito como um fracionário, como pode ser escrito como um decimal. Tá? E todo número decimal, ou fracionário, nesse caso aqui, só, né, precisamos que seja... Não precisa ser exato, né? A gente, os dízimos também a gente dá um jeito de escrever, só que daí é aproximadamente. Todo número decimal, né, que pode ser escrito na forma de fração, ele pode ser transformado em porcentagem. De que maneira? Pegando esse decimal e multiplicando por 100, né? 0,2 vezes 100, 20%, certo? Então, a gente tem essa representação aí. Aí vocês têm alguns exemplos ali, né? 7%, 42%, 15,3%, 1/4 lá embaixo, que é o mesmo que 25%, e assim por diante, tá? Então, tem muitos exemplos aí. O que me interessa é que vocês entendam que o porcento significa dividir por 100 e que toda porcentagem pode ser escrita como um decimal, né, que pode ser escrito em fração, e todo decimal que pode ser escrito em fração pode ser transformado em porcentagem. Bom, daqui para lá divide por 100, de lá para cá multiplica por 100, tá? E as operações, né? Então ele traz ali para vocês, por exemplo, o quadrado, né? Fazer ali 5% ao quadrado. Pelo amor de Deus, gente, o que eu já vi, tá, acontecer, 25%. Mas eu tenho vontade de esganar. 5% ao quadrado nunca foi e nunca vai ser 25%. Tá? Da onde que você me pega esse porcento e eleva ao quadrado? Criatura infame. Tá? Não pode. Primeiro transforma 5 sobre 100. Isso aqui está elevado ao quadrado. Tá? Como que se vai elevar o 5 de porcentagem ao quadrado? Só se você escrever 25 porcentagem ao quadrado. Tá? Olha que bonito. Transforma para fração, eleva ao quadrado agora. 5 ao quadrado, 25. E 100 ao quadrado, 10.000. Ok? 100 ao quadrado, 10.000, né? É só acrescentar 2 zeros lá atrás. Aqui você pode dividir direto, se você quiser, como você pode também, né? Primeiro simplificar, depois dividir. Eu acho que dividir por 10.000 é bem mais fácil, né? O que a gente precisa fazer? Né? O que é dividir por 10.000? É a gente pegar a vírgula a partir do 5 aqui e ir para a nossa esquerda 1, 2, 3, 4 casas, né? Então, 1, 2, 3, 4. Acrescentar 2 zeros aqui, ó. 0,0025. Tá? O decimal resultante disso, quem quiser simplificar aqui direto para chegar com 100 aqui embaixo, fique à vontade. Tá? O decimal, né, que representa essa divisão, então, é o 0,0025. Certo? Como é que eu faço para transformar isso em porcentagem novamente? Multiplica por 100. Se eu multiplicar por 100, agora a minha vírgula anda 2 casas para a direita. 0,25%. Pois olha, se for para você ganhar desconto na loja, chega e fale para a vendedora, eu quero 5% ao quadrado de desconto. E torça para que ela faça como você pensou em fazer, 25%. Tá? Agora, se ela te fizer isso aqui, lascou-se. Né? Quando você for dar aumento em alguma coisa, né, não diga para o cliente que você vai dar 5% ao quadrado de aumento que você vai tomar nos olhos. Beleza? Então, bastante cuidado com isso daí. Olha, cuidado ao fazer esse tipo de operação. Tranquilo? A mesma ideia para a raiz quadrada. Deixa eu colocar
Acho que cabe ali embaixo. Mas... Yeah. Vou colocar aqui qualquer coisa, vou lá para cima, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, ali, né, a raiz quadrada de 25%, tá? Será que né, eu fazer apenas raiz quadrada de 25, 5%? Né? Será que é só eu fazer o inverso? Não, não é. Na mesma ideia aqui, você vai transformar isso para uma fração e daí vai tirar a raiz quadrada, né? Então, vai transformar para a fração, ó, 25 sobre 100. E daí vai tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 100 é 10. E se eu dividir 5 por 10, eu vou ter isso igual a 0,5. O que acontece quando eu quero transformar esse 0,5 para porcentagem, né? Novamente, eu vou obter que a raiz quadrada de 25% vai ser igual a 50%. Ó, se eu multiplicar lá por 100 para transformar para porcentagem, eu vou obter 50%. Então, quando você for pedir desconto na loja, chega e diga assim, eu quero raiz quadrada de 25% de desconto, né? Ó, o produto tem que cair pela metade do preço. Se não cair, a vendedora está fazendo errado, tá? Ou o caixa, não sei quem vai dar o desconto para você, certo? Então, bastante cuidado. Professor, que troço estranho, né? Eu levo o quadrado e fica menor. Daí eu tiro a raiz, que era ficar menor, ficar maior, não estou entendendo. Esse negócio é estranho. É porque a porcentagem, ela é um decimal, né? Perceba que 5% é 0,05. Quando você eleva um decimal ao quadrado, a uma potência, não precisa nem ser um quadrado. Quando você eleva um número decimal a uma potência, ele vai diminuindo cada vez mais. Tá? Ele vai ficando menorzinho. Já quando você tira a raiz quadrada, ele aumenta. Os decimais é tipo os negativos, só serve para encrencar a vida da gente, né? Eles invertem o sentido da operação, né? Para nós, com os números inteiros, né? Tirar a raiz quadrada, né? Obtém-se um número menor do que elevar esse número, o mesmo número ao quadrado. Para os decimais, isso já não dá certo, tá? Os decimais vai ficar ao contrário. É um tanto estranho, né? Mas é bem isso que vai acontecer, tá bom? E daí o produto, né, de porcentagens. O produto de porcentagens é a mesma ideia, tá? Ele traz 10% vezes 15%. Se você tem 10% vezes 15%, transforma os dois para fracionários, né? 10 sobre 100, 15 sobre 100, multiplica as frações, de cima para de cima, de baixo para de baixo, e transforma num decimal, e daí transforma para porcentagem de volta, tá? Ele também vai diminuir, né? Sabe quando a gente tem um probleminha, diz assim, encontre ou use, sei lá, qualquer coisa assim, 5% de 70%. Você pensa, o que? 5% de 70%? É você fazer 5% vezes 70%. 0,05 vezes 0,7. Tá? Ou então, né, 5 sobre 100 vezes 70 sobre 100. Quando você faz esse produto dos números decimais, ele vai dar um número menor. Tá? Ele vai dar um carinha menorzinho lá, certo? Então, sempre que ele falar, né, ache tantos por cento de, ele está querendo que você multiplique. Até para números diretos, né? Ah, quanto que é 5% de 100? Para ficar fácil. Quanto é 5% de 100? Como que eu sei que 5% de 100 é 5? Como que eu sei isso? Porque eu faço 5 sobre 100 vezes esse meu número 100, né? É eu fazer assim, 5% de 100 é equivalente a eu fazer 5%, ó, 5% vezes esse número que eu quero. Isso me dá, né, o valor equivalente a essa porcentagem, né? Ah, 5% de 90, né? 5% de 90, o que você vai fazer? Você vai fazer 5 sobre 100 vezes 90, tá? Então, eu vou fazer isso aí, 4,5, tá?
É dessa maneira, é bem direto. Para achar a porcentagem, pegar ela e multiplicar pelo número. Lembrando que na calculadora, você só vai lá e aperta e o símbolo de porcentagem, a calculadora inteligente faz sozinha, né? Quando você está sem calculadora, que é o caso de vocês nas provas, né? Não tem o plim para apertar e dar certo. Então, você tem que saber fazer, bom? E porcentagem de porcentagem é exatamente a mesma coisa. É só multiplicar uma pela outra, tá? Lembrando de transformar. E daí o que a gente tem também, que são os fatores de correção. Fator de correção. Como assim fator de correção, professora? O popular aumento ou desconto. Né? O aumento que a gente não quer e o desconto que a gente precisa, certo? O fator de correção é quando eu quero acrescentar alguma porcentagem sobre um valor ou eu quero descontar uma porcentagem sobre um valor, né? Quando diz assim, a blusinha lá, né, do Mega 10 está com 15% de desconto. Então, eu preciso saber qual é o novo valor dela, né, depois dessa porcentagem de desconto. Ou então, você não pagou a parcela da sua mensalidade e agora você tem 5% de acréscimo sobre o valor da parcela, né, com juros. Como é que eu faço para descobrir qual é o meu acréscimo? Quanto eu vou pagar? É de acordo com o fator de correção que a gente chama, tá? Então, falando pelo desconto, então vamos falar assim, descontar, né? Vou colocar como desconto mesmo. Então, quando eu quero descontar algo, né? Como que eu faço? Eu posso tanto pegar a porcentagem, né? Eu posso, por exemplo, lá, eu vou dar 5% de desconto, né? Não miséria, mas de alguma coisa. 5% de desconto num produto, tá? Um produto que custa, né, 5% de desconto em um produto que custa, vamos usar o 100 de novo, né? Pronto, que custa R$100, tá? Então, eu quero dar 5% de desconto num produto que custa R$100. Eu tenho duas opções. Eu posso achar quanto é 5% de 100, né? Encontrar que é R$5. Aí pegar o meu valor original e subtrair esse cara aqui, né? Então, daí fazer 100 menos 5 e obter que dá 95 pila. Então, eu posso fazer assim. Como eu posso ser um pouco mais rápido, mais ágil, tá? Como fazer? Pensar nesse desconto na porcentagem. Pense comigo. Esse cenzão, ele não é o todo? É, né? Ele é o valor total da minha blusinha. Tá? Ou blusinha, cara, vamos aumentar para uma bolsa. Uma bolsa cenzão tá mais fácil. Né? O cenzão é o valor total da minha bolsa. Mas eu não vou pagar o valor total. Eu não vou pagar 100%. Porque eu estou ganhando 5% de desconto. Então, em vez de eu descontar do valor do produto, eu vou descontar da porcentagem. Então, eu não vou mais pagar 100% de R$100. Se eu vou ganhar 5%, eu vou pagar 95%. Isso é tirar a porcentagem. Ou seja, eu vou pagar 95% de R$100. Então, eu vou pagar 95%. Perceba que eu chego na mesma resposta, só que direto. Eu não preciso ir lá e subtrair ainda, tá? É diretamente. Professora, você está me dizendo, então, que se a loja dissesse assim que a bolsa de R$100 está com 15% de desconto, era só eu vir aqui multiplicar os R$100 por 85 sobre 100? É exatamente o que eu estou te dizendo. Se você vai ganhar 15% de desconto, significa que você não vai pagar 100% do valor da bolsa. Você vai pagar 100% menos 15. Quanto é 100 menos 15? 85. Então, eu pagaria 85% de R$100. Tá? Esse é o fator de correção para desconto. Para o acréscimo ou aumento, eu vou colocar aqui como acréscimo. Tá? Então, vamos supor agora que eu vou dar 5% de acréscimo na bolsa de 100 quilos, porque você pagou atrasado ela. Fez a prazo e pagou atrasado, né? Fica devendo para os outros, vai pagar para todo mundo. Como que eu vou fazer um fator de acréscimo?
Se no desconto eu tiro, no acréscimo eu somo. A mesma ideia, eu posso tanto achar 5% de 100, 5. Pegar esse 5, vir aqui somar e obter que eu vou ter que pagar R$105, como eu posso pensar? Eu não vou mais pagar 100% do valor da minha bolsa. Eu vou ter que pagar agora 105. O 100 que ela já valia, mais os 5% de acréscimo porque eu não paguei minha conta. Tá? Ou seja, eu poderia multiplicar 105% por este valor, né? Que é o 100 ali. Ou seja, o valor que eu tenho que pagar é de R$105. Eu peguei o 100 aqui porque é mais fácil da gente fazer a lógica, né? O pensamento vai mais rápido. Mas é válido, né? Para qualquer valor. Então, sempre que vocês tiverem um fator de correção aí para desconto, em vez de ficar multiplicando, subtraindo, né? Direto, galera. 10% de desconto. Por quanto você vai multiplicar o valor? Por 90%. Tá? 100 menos o 10 que você ganhou de desconto. 10% de acréscimo. Por quanto eu vou ter que multiplicar? Eu vou ter que multiplicar por 110%. É o meu todo mais o acréscimo. Né? Mais o que eu tenho a pagar. Tá? Aqui, vocês podem também, sem problema nenhum, tá? Fazer, né, 95 sobre 100 vezes o 100, como vocês poderiam fazer assim, 95% é 0,95, né? Então, em vez de multiplicar a fração, aqui trazer o 0,95. Eu sei que tem gente que gosta de trabalhar com decimal, prefere. Então, pode. Aqui poderia ser 0,95 vezes 100, e aqui embaixo, né, poderia ser, sem problema nenhum, 1,05 vezes 100. E tem que chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, é opcional trabalhar com a fração, né, a representação fracionária da porcentagem, ou trabalhar com o decimal que representa a porcentagem. Aí fica a critério de cada um de vocês, tá bom? Vocês escolhem o que vocês vão achar melhor, tá? Mas eu acho bem legal, bem interessante vocês tomarem atenção, né, nesses fatores de correção. Ele agiliza bastante o cálculo, ele facilita, né, para você na hora de calcular. Mas, claro, né, eu não consegui, não entendi nada, eu vou fazer de outro jeito. Então, faça, né? Vai ter pouca coisa de trabalho a mais ali e vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Então, fica a critério de cada um. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, né, só falar. Então, dando continuidade lá, né, até encerrar a aula, nós fazer uns exercícios, né, lá para praticar, página 235 para os perdidos de plantão. Questão número 1, né, dos nossos exercícios. Eu não vou desenhar sobre aquelas cadeiras lá, olhem na figurinha de vocês. Diz assim, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras foram vendidas. Né? Daí dá a imagem para vocês. A razão que representa, então aqui ó, já tem razão é divisão. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas no setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é só a gente contar. Tá? Se ele está dizendo assim que é a quantidade de cadeiras reservadas, então a quantidade de cadeiras reservadas, o que ele fala primeiro, vai em cima. Se vocês contarem ali, se eu não contei errado, tem 17 cadeiras pintadas. Tá? E o total de cadeiras, pelas minhas contas, são 70. Tá? Mas nem que eu não posso ter contado errado. Eu contei bem rápido, já revelando. Ou seja, a letra A razão que representa, né, a quantidade de cadeiras reservadas para o total de cadeiras desse setor é de 17 sobre 70. Bem direitinho, né? Poderia cair, né, um monte de questão assim para a gente resolver nas provas.
Ia ser tão mais legal. Ou não, todo mundo ia passar. A número 2. Número 1, tranquilo, né? Se não for, só dizer. A número 2. A número 2 diz assim: um pai deseja dividir R$ 800 com os seus 2 filhos, um de 10 anos e outro de 15, em quantias diretamente proporcionais às suas idades. Olha a informação que eu tenho aqui. Eu tenho duas informações. Vamos primeiro dar nome para os filhos. O X e o Y. Tá? O X e o Y. Vamos escrever um pouquinho diferente. O X e o Y são os nossos filhos. Vamos supor que o X é o de 10, é o mais novo. Tá? Então, vamos chamar de N de V. O mais novo e o mais velho. Né? O mais novo e o mais velho. O filho N e o filho V. Tá? A gente sabe que juntos, né, eles vão ganhar R$ 800. Então, eu posso escrever que N mais V é igual a 800. Certo? Outra informação que ele me diz é assim, que as quantias que eles vão receber são diretamente proporcionais às suas idades. Ou seja, a quantidade, o cash, né, que o filho N vai receber, nós estamos representando essa quantia por N, é diretamente proporcional, tá? Diretamente razão, ok? Vimos isso nas aulas anteriores. A sua idade, 10, tá? Assim como o filho mais velho, né, ele também vai receber a sua quantia diretamente proporcional à sua idade, que é 15, certo? E daí ele pergunta, quanto recebem, respectivamente, o filho mais novo e o filho mais velho? Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que aplicar uma regrinha de proporção. Tá? Depois que eu conseguir montar isso, né? De que a quantia que o filho mais novo recebe, mais a quantia que o filho mais velho recebe, é o total, 800 pila, e que a quantia do mais novo é diretamente proporcional a 10, assim como a quantia do mais velho é diretamente proporcional a 15, só me resta aplicar a regra de proporção. Que regra, professora? Aquela que diz assim que a proporção se mantém, né, entre essas razões, se eu somar os numeradores com os denominadores. Vou até deixar indicado isso. Mas para que eu vou somar, professora? Horas, porque você sabe qual é o valor da soma. Quanto é N mais V? N mais V é 800. Você tem que ser um pouquinho esperto e usar isso a teu favor, meu querido. Tá? Você tem que ser ligeiro no gatilho, né? E usar isso a teu favor. Se você sabe quanto é N mais V, então use uma regra de proporção, né? Uma propriedade de proporção, que você possa trazer isso para cá, que você possa atribuir isso lá. Tá? Ou seja, vou continuar, a igualdade fartou espaço, vamos continuar aqui. Queria ter colocado meu para cá, né? 800 divididos por 25? Sei lá quanto dá 800 divididos por 25. 32. Mas era só perfeito, né? 100 por 25, 4. Tá bom. Vamos lá. 32. Ou seja, eu estou dizendo assim, que N dividido por 10 é igual a V dividido por 15, que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a 32. Eu não posso dizer, então, que N sobre 10 é igual a 32? Claro que eu posso. Por que não? Se a proporção continua se mantendo, então o valor dessa razão tem que ser 32. 10 passa multiplicando e eu descubro que o filho mais novo vai receber R$320. Já o filho mais velho, né? Filho mais velho, 15, também é igual a 32. O 15 passa multiplicando e a gente descobre que o filho mais velho vai receber 480, pelas minhas contas aqui. Eu acho totalmente justo fazer essa divisão, tem que ser pelas idades, né? Imagine que legal, a Ana não concorda, mas eu ia adorar, né? Imagine, ia ser maravilhoso. Nossa, genial, adorei. Vou dar essa ideia para o pai e para a mãe, eles que dividam o dinheiro que eles quiserem dar, né? Quando quiserem dar, nem que seja 5 pila, seja diretamente proporcional às nossas idades, tem que ser direto, né? Se for inverso, acabou, né? Eu vou ser no prejuízo.
Inverso. Ou seja, né, se o filho mais novo recebe 320 e o mais velho recebe 480, a gente tem que a alternativa correta é a letra C. C de coração. Né? Coração partido no meio. Ok, pessoal? Então, uma questão bem direitinha, né? Nada muito extraordinário. Só uma aplicação de propriedade de proporção. Nada muito extraordinário, mas se alguém não entendeu, é só falar. Yeah. Questão número 3. Na hora de virar folha. Questão número 3. Uma de regra de 3. Graças a Deus. A questão número 3 diz assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Então já tem uma grandeza aí, né? Então a gente já tem ali 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então, é feito por 6 ralos. E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Tá? Ou seja, 900 metros cúbicos são esvaziados em 6 horas por 6 ralos. Continuando. Esta indústria construirá um novo reservatório, com capacidade agora para 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes, né? Para não ter nenhuma perca, né, no processo das informações. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a, né, uma regra de 3 composta, certo? Uma regrinha de 3 composta para a gente fazer ali bem tranquilinho. Então, naquele esquema que a gente fez nos exemplos anteriores, escolhe um sentido para a flecha do X e fixa ela, tá? E agora começa a analisar. Esquece aqui as horas e pensa só na quantidade de volume. Pensa comigo. 900 metros cúbicos foram esvaziados em 6 horas. Será que 500 metros cúbicos, com a mesma vazão, tá, vai precisar de mais ou de menos tempo para esvaziar? Vai precisar de menos, né? Se tem a mesma vazão, eu diminuir a quantidade de água para se jogar fora lá, para esvaziar, então eu vou precisar de menos tempo. Se é menos e menos, flechinhas iguais, né? Então, mesmo sentido que são diretamente proporcionais. Agora esquece lá e vamos pensar aqui. Alguma coisa, né, foi feita, pode ser, né, esvaziou-se alguma coisa, em 6 ralos, né, conseguiram esvaziar em 6 horas, certo? Para esvaziar em 4 horas, essa mesma coisa, né? Então, eu esvaziei uma piscina em 6 horas, né, os 6 ralos conseguiram. Essa mesma piscina, se eu quiser esvaziar em 4 horas, eu vou precisar de mais ou de menos ralo? Se é a mesma quantidade de água, eu vou precisar de mais ralos para conseguir fazer em menos tempo, né? Então, ó, menos tempo, mais ralo, inversos. Então, flechinhas contrárias, ok? Continuando lá, então, montar as nossas proporções, né? X está para 6, assim como. Ó, o sentido da flecha que eu segui foi esse, então nos outros também tem que seguir. 500 está para 900, vezes, sentido da flecha, 6 está para 4. Ok? Olha, buscando um material. Agora, resolver isso aqui, né? Achar o nosso valor de x. Dá para simplificar esses nossos zeros ali? O 9 com 6, se quiser, dá para simplificar também, né? Dá para a gente simplificar aqui, ó. Por 3. Né? O 5 não tem o que fazer. 5 vezes. 6 por 3. Daria para simplificar por 4 também, mas tá bom. 6 por 3 é 2. 9 por 3 é 3.
ok? O nosso 6 que está dividindo aqui, a gente pode levar ele para lá multiplicando. Eu vou dar mais uma simplificadinha aqui, ó. Por 2 e por 2. O nosso 6 que estava dividindo, então ele vai vir multiplicando, ok? Então aqui 2 por 2 é 1, né? Até para deixar aqui para ver tem espaço. 4 por 2 é 2. 3 vezes 2, 6. Com 6, foi embora. Então, x é igual a 5. Ou seja, eu vou precisar de 5 ralos. Alternativa C. Tranquilo? Então, essa é a nossa questão número 3. Vamos fazer a número 4, porque a número 4 é uma pegadinha de malandro ali. Tem um tchan ali no meio, bem legal. Interpretação ali que se não for feita, não resolve a questão. Questão número 4. Fazer aqui. Questão número 4, né? Ela diz o seguinte. Vamos dar uma lida com ela, nela, né? Com bastante atenção. Então, a questão número 4 diz assim. Uma prestadora de serviços combina um prazo de 9 dias utilizando 12 máquinas para executar um certo trabalho. Ao final do 4º dia, 4 máquinas estragaram, não sendo substituídas e não havendo interrupção do trabalho. As máquinas levam 3 dias para serem consertadas, retornando ao trabalho no dia seguinte. Para que seja cumprido o prazo combinado no início, a prestadora coloca, além das 12 máquinas, mais X máquinas iguais às primeiras. É correto afirmar que X é igual a, tá? E daí a jogada de interpretação. É uma regra de 3 simples? Sim, mas como o quê? Fazer o quê aí para conseguir achar? Tá? Então a ideia é a gente pensar assim, o prazo total que eu tenho é 9 dias. Né? Ele me diz ali que após 4 dias, ao final do 4º dia. Então, após 4 dias, os primeiros 4 estavam trabalhando tudo normal, né? Após esses 4 dias, que deu problema. Né? Então, durante 4 dias, 12 máquinas trabalharam. Tudo estava funcionando normalmente. Quando terminou o 4º dia, as 4 máquinas estragaram. Então, agora, não vai mais ser 12 máquinas que vão trabalhar, e sim 8 máquinas que vão trabalhar. Durante quantos dias somente 8 vão trabalhar? Durante 3 dias. Por que 3 dias? Simplesmente pelo fato de que é o tempo, né, que a gente leva para arrumar essas máquinas. Passados esses 3 dias, as 4 máquinas elas voltam. Né? Então, passados esses 3 dias, as 4 máquinas elas voltam. Quando elas voltam, né, elas vão voltar a ser 12 máquinas. Só que daí a prestadora de serviços lá vai colocar mais X máquinas, certo? E quantos dias me restam aqui para concluir o prazo? 4 mais 3, 7. Então, para 9 dias, que foi o combinado, restam 2. Tá? E daí que vem a interpretação. Vamos pensar assim. Se essas malditas dessas 4 máquinas não tivessem estragado, né, tinha dado certo. Quando elas estragaram, né, qual foi a equivalência, né, desse estrago? Essas 4 máquinas não trabalharam durante 3 dias. Tá? Então, aqui máquinas e aqui dias. Tá? Essas 4 máquinas, elas não trabalharam durante 3 dias. O que essas 4 máquinas não fizeram em 3 dias, as X máquinas vão ter que fazer em 2. Tá? Essa é a interpretação, essa é a jogada. Perceber que aqui as 12 trabalhando normal, pouco me interessa. Né?
Elas vão fazer o mesmo serviço que elas já estavam fazendo. Então, o prazo vai se manter, tá? Para elas ali, né? Só que eu vou ter que pensar assim, durante esses 3 dias, as 4 máquinas não trabalharam, tá? Fez falta. E o serviço dessas 4 máquinas vai ter que ser feito pelas máquinas X aqui, né? Então, o serviço das 4 máquinas que deveria ter sido feito em 3 dias, né? Agora vai ter que ser feito em 2, né? As nossas X máquinas vão ter que fazer em 2 dias. Ok? Tranquilo essa interpretação? O serviço que 4 máquinas tinham que fazer em 3, agora X máquinas tem que fazer em 2. Bom? A ideia aqui para a gente, né, antes da gente sair multiplicando cruzado ou direto, qualquer coisa, é legal a gente fazer a interpretação, né? Eu vou fazer com esquininha das flechinhas. Eu gosto das flechinhas, tá? Quem não gosta, fazer o quê? Vamos pensar comigo, né? Montada a nossa regra de 3, vamos pensar comigo. 4 máquinas, né, fazem o serviço em 3 dias. Para fazer em 2, vou precisar de mais ou de menos máquinas? Vou precisar de mais máquinas, né? Então, se eu vou precisar de mais, só que lá diminuiu, as flechinhas são contrárias. O que significa as flechinhas serem contrárias? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Se as grandezas são inversamente proporcionais, eu não vou multiplicar em x, eu vou multiplicar direto. Bom? Então, eu vou fazer lá, né? 2 vezes x igual a 4 vezes 3. Tá? Se quiser, vocês podem montar, que nem a gente faz na composta. X sobre 4 igual 3 sobre 2. Daí multiplicar cruzado ali, né? Vai dar no mesmo, tá bom? E deu 2 passa para lá, né? Dividindo 12 divididos por 2 é 6. Então, a nossa alternativa D vai ter que ser acrescentado 6 máquinas para que a prestadora consiga, né, realizar esse serviço aí. Bom? Ok, galerinha? Deixa eu ver. 22 e 28, minha aula é até 22 e 35. Então, eu posso continuar. Meu horário é até 22h35, já vou deixar bem claro isso. Então, eu vou tocar até 22h35, tá? Ok? Não quiser ficar, fique à vontade. Só não venha se chorar depois que, olha, bem essa questão que se explicou caiu, professor. E eu saí da aula. O problema é teu, quem manda ser bocó. Questão número 5 diz assim: o Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de preservação, incluindo florestas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 milhões para agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a floricultura. Né? Daí diz a fonte ali do texto. De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de. Então, quando ele diz assim, a porcentagem, né, desta parte para o todo, é a gente fazer a divisão dos valores, né? A gente tem lá, como os dois, né, estão em milhões e os dois estão em hectares, eu não preciso me preocupar com transformações. Então, eu posso usar os valores inteiros mesmo. Que 80 milhões são para agricultura, é o que ele fala ali, né? Vou chamar essa porcentagem de P, tá? Então, 80 milhões é destinado à agricultura. Em relação ao território brasileiro, né? Qual é o território brasileiro? 853 milhões. Então, eu estou querendo achar qual é a porcentagem que representa a parte 80 do todo 853, certo? É só efetuar a divisão dessa parte para o todo. Se a gente fizer 80 divididos por 853, no meu aqui, ó, deu aproximadamente 0,094, tá? Se eu multiplicar isso por 100, né, para transformar em porcentagem, 2 casas para lá,
seria aproximadamente 9,4%, né? Ou seja, né, o mais próximo de letra D, 9,4%. Ok? Então, a questão número 5, né? É uma questão bem direitinha. É a típica questão do Enem, né? A boa parte ali é só interpretação para você conseguir fazer. Questão número 6. Walter tinha dinheiro na poupança e distribuiu uma parte aos 3 filhos, né? Uma parte desse dinheiro. Ao mais velho, ele deu 1/5 do que tinha na poupança. Do que sobrou, ele deu 1/4 ao filho do meio. E ao mais novo, ele deu 1/3 do que restou. Letra A. Que porcentagem da quantia inicial foi distribuída? Então, nós vamos ter que pensar assim. O mais velho. Vamos pensar o mais velho. O mais velho recebeu quanto? É direto, né? O mais velho recebeu 1/5, né? Da parte, né? Do que tinha lá na poupança. Certo? O do meio, ele recebeu 1/4 do que sobrou. Pense assim, se eu tirei 1/5 do que tinha na poupança, sobrou quanto lá dentro ainda? Sobrou 4/5, que é o que falta aqui para fechar um inteiro, né? É eu tirar de um inteiro, pegar um inteiro, dividir em 5 partes. E eu peguei uma, sobrou quantas? 4 de 5 ainda. Então, ele recebeu 1/4 de 4/5 que estavam lá dentro. Ou seja, ele também recebeu 1/5. Tá? Aqui podemos estipular, se vocês quiserem, né, trabalhar com um valor palpável, né, diz que é R$1, pronto. E o mais novo, né, ou 6 euros também dá. O mais novo, ele recebeu 1/3 do que restou. Né? Então, ele recebeu 1/3 do que restou. Vamos pensar assim. Tinha um valor inteiro. Eu tirei 1/5. Sobrou 4/5. Mas daí eu tirei, de novo, 1/5 daquele valor inicial. Né? Quando eu tirei 1/4 do que sobrou, eu tirei 1/5 daquele valor inicial lá de novo. No total, né? Quando eu tirei já entreguei na mão do mais velho e do meio a porcentagem deles, o equivalente deles, eu tirei quanto do total? 1/5 mais 1/5, que é 2/5. Se eu tirei 2/5, quanto ainda tem nessa poupança? Ainda tem 3/5. Ou seja, o filho mais novo também recebeu 1/5 do valor inicial. Tá? Ou, né, a pergunta que ele nos faz, qual porcentagem da quantia inicial foi distribuída? O mais velho pegou 1/5 da inicial. O do meio também pegou 1/5 da inicial. E o mais novo também pegou 1/5 da inicial. 1/5 mais 1/5 mais 1/5 foram pegos 3/5 da quantidade inicial. Se eu dividir 3/5, né, 3 por 5, dá 0,6. Multiplicando por 100, 60%. Então, 60% do valor inicial foi distribuído aos filhos. E a letra B, né? Qual dos filhos recebeu mais? Nenhum. Todos receberam exatamente a mesma quantia. Se a gente for pensar lá na quantia inicial, cada filho recebeu o equivalente a 1/5 da quantia inicial. Ou seja, todos receberam o mesmo valor.